Boa noite, cristãos da comunidade Carlos Duarte. Boa noite. Caríssimos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, celebramos hoje a festa dos santos Carlos Duarte e os seus companheiros, os mártires de Uganda. Durante esses 3 dias, dia 1, dia 1º de junho, ontem dia 2 e hoje dia 3, esses 3 dias celebramos a memória ou festa dos mártires. No 1º de junho, além do Dia das Crianças, celebramos a memória de São Justino. E ontem celebramos também a memória de São Marcelino e Pedro, mártires. E hoje, mais uma vez, celebramos a festa São Carlos Duarte e os seus companheiros, os mártires do Uganda. Como já falei no início, citei a palavra de Tertuliano, historiador: o sangue dos mártires e a semente dos cristãos. Podemos olhar para a história da Igreja e também a história da Igreja em Moçambique. Com essa frase de Tertuliano e também com a festa dos mártires de Uganda, nós podemos recordar e confirmar um dos grandes dons da Igreja: o martírio. No tempo da perseguição, Dom Manuel Vieira Pinto acrescentou, além da Igreja una Santa Católica Apostólica, ele acrescentou a Igreja perseguida. A primeira leitura do livro dos Macabeus nos apresenta o testemunho heroico ou o martírio dos 7 irmãos e da sua mãe. Os mártires de Uganda, como já falei também, 22 católicos e 23 anglicanos, deram testemunho da fé cristã, da vida cristã e dos valores morais, dos valores do Evangelho, com seu sangue próprio, com a sua própria vida. Uma grande pergunta para nós: como é possível esses jovens, até que Cito tinha 13 ou 14 anos, tinha essa grande coragem de caminhar no caminho do martírio? O Evangelho de São Mateus hoje, nesta festa, fala para nós sobre o início do Sermão da Montanha, que é os bem-aventurados. Os mártires de Uganda, Carlos Duarte, alguns nomes que consegui pesquisar, Matias Mulumba Kalemba, Bruno Srele Lukuma e Kisito e outros companheiros manifestaram o grande exemplo da fé, o grande exemplo da vida cristã. Manifestaram a sua coragem na prática dos valores do Evangelho e das bem-aventuranças. É interessante que eles estão evangelizados e foram evangelizados pelos padres brancos, os missionários da África. São frutos da evangelização. E também são leigos, são fiéis leigos, que tinham coragem de assumir o compromisso do seu batismo, o compromisso da sua fé e da vida cristã. Caríssimos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, podemos ver e sentir na pele que com este caminho do martírio, as novas comunidades cristãs nascem no
nosso continente. E o número dos cristãos batizados sempre aumenta nesta terra. Sinal que o sangue dos mártires é semente dos cristãos. O sangue dos mártires de Uganda é semente dos cristãos e das comunidades aqui em África e também para todo o mundo. O seu martírio é um apelo também ao nosso martírio. Lembramos o que dizia, eu não tenho certeza, Carlos Luanga ou Bruno, que disse esta palavra antes de ser queimado vivo. Uma fonte que tem muitas nascentes nunca secará. E quando nós não estivermos mais aqui, outros virão depois de nós. E nós podemos ver, podemos assistir os frutos deste martírio. Meus irmãos e minhas irmãs, celebramos esta festa com grande alegria e gratidão, especialmente para os cristãos da comunidade Carlos Luanga. Também esta celebração deixa para nós uma grande responsabilidade e também missão. São Carlos Luanga e os seus companheiros nos deixam uma grande missão e também nos desafiam e nos convocam. O caminho do martírio e o caminho de todos os batizados. Os outros também podem dar o testemunho com o seu próprio sangue. E os outros podem dar o bom exemplo e testemunho da fé, da vida cristã e também do Evangelho. Lembramos a primeira leitura, os 7 irmãos e a sua mãe, que tinham coragem de enfrentar o rei Antíoco II. Lembramos Carlos Luanga e os seus companheiros, que tinham coragem de enfrentar este rei Moananga II. E nós também, na nossa vida, na comunidade e também na sociedade, podemos seguir este grande exemplo. Por exemplo, dizer a verdade, viver na justiça e também na paz. Hoje em dia, enfrentamos grande dificuldade que os cristãos batizados não tinham coragem de ser o sal e a luz dentro da sociedade e dentro do nosso mundo. Não tinha coragem muito para dizer a verdade, para fazer a voz profética dentro da nossa vida cotidiana. Com esta grande festa para nosso continente, pedimos a graça do Senhor, pedimos a força do Espírito Santo. E todos nós, pelo nosso batismo, nunca tenhamos medo para dizer a verdade, para assumir o compromisso do nosso batismo. E todos nós, mais uma vez, tenhamos a coragem de caminhar no caminho do martírio, segundo a nossa missão, segundo a nossa vocação de cada dia. São Carlos Luanga e os seus companheiros, rogai por nós. Continuando a rezar, imploramos neste momento de ser vacante, neste momento da graça, imploramos ao Senhor o dom do novo bispo. Hoje é quarta-feira, podemos ficar de pé. Pela nossa Igreja Diocesana, que vive na expectativa da nomeação do seu novo bispo, que o Senhor nos conceda poder acolhê-lo com plena disponibilidade de espírito, para que Ele nos possa guiar
anunciar e confirmar a imagem de Jesus, o bom pastor. Oremos. Continuamos com a liturgia eucarística. Iniciamos.